Olá pessoal, sou Jerônimo Júnior, patologista, e trago mais um vídeo para vocês. Hoje trataremos de um tema de extrema importância na área médica, que são os cuidados pré-analíticos com as amostras cirúrgicas a serem examinadas pelo patologista. Se voltarmos um pouco na história, para que você veja o cenário do patologista atual, vemos três grandes momentos que mudaram radicalmente o mundo da patologia. Em 1761, quando Giovanni Morgagni disse que a maioria das doenças tinha origem em órgãos ou tecidos específicos. Um século mais tarde, o pai da patologia, Rudolf Virchow, diz que não, que essas doenças tinham origem nas células. E também um século depois, nós tivemos um grande momento, que foi a descoberta da hélice DNA, que foi motivo de prêmio Nobel, e que isso veio a dar o pontapé inicial à era da patologia molecular. O que vemos nos últimos 3 séculos é que o rigor científico começado em 1761 por Giovanni Morgagni, depois introduzido na prática clínica, ele foi enriquecido pela histopatologia e foi desenvolvido por técnicas como histoquímicas, imunohistoquímicas e de microscopia eletrônica. Mas o momento que vivemos hoje, passado muitos anos da interpretação do código genético, é de uma medicina personalizada, onde o patologista, que por muito tempo tinha sua atividade centrada na avaliação microscópica, hoje é peça-chave na decisão terapêutica de muitas neoplasias. Sabemos que numa célula maligna nós temos moléculas que trabalham de uma forma desorganizada e caótica, levando a uma multiplicação descontrolada e disseminação dessas células para locais distantes de sua origem. E que atacar essas moléculas e assim bloquear o crescimento e a disseminação das mesmas é o objetivo principal da terapia-alvo molecular, que é uma medida terapêutica que veio revolucionar o tratamento do câncer. Aí você pode estar me perguntando, mas por que toda essa introdução? É para deixar claro a importância do cuidado no manuseio dessas amostras, para que não apenas cheguemos a um diagnóstico, mas que as propriedades moleculares das células estejam preservadas e assim testes moleculares possam ser realizados e os pacientes beneficiados com essas terapias-alvo. De uma forma objetiva e didática, nós podemos separar dois grandes momentos em que estão envolvidos esse processo de fixação. Um que ocorre dentro do centro cirúrgico e um que ocorre dentro do laboratório de anatomia patológica. Logicamente que em algumas situações, o laboratório de anatomia patológica está dentro do hospital. E esse deslocamento da peça cirúrgica é facilitado. Entretanto, a realidade da maioria dos serviços é que há necessidade do transporte para que essa peça chegue até o laboratório. E nós sabemos que em alguns casos, há esse transporte, inclusive feito de forma aérea, né, e que pode ocorrer demora na chegada no laboratório e, consequentemente, prejuízo em análise. Há, na verdade, um momento nesse processo, que é o primeiro momento que ocorre dentro do centro cirúrgico, que independe da ação do patologista. Embora nenhum trabalho comprove que o anestésico possa levar a alterações moleculares, e logicamente que nós vamos ter trabalhos muito mais detalhados e aprimorados, agora com o advento da biópsia líquida. O que sabemos é que dentro do centro cirúrgico, o tempo que entre a ligação dos vasos e a exéresis da lesão, que define justamente a isquemia quente, é de importância. E esse tempo é bem variável, porque depende de vários fatores, né? Ou seja, a probabilidade do cirurgião, a dificuldade técnica para a exéresis da lesão, às vezes é dificultosa, enfim, esse tempo é variado e que independe da ação do patologista. Uma vez essa lesão sendo retirada, o tempo entre a exéresis e o início da fixação define o tempo de isquemia fria, né? Isso é importante ser registrado e que, como sabemos, nos guidelines há uma recomendação que o tempo ideal de isquemia fria seja abaixo de 1 hora. Embora a gente saiba
que trabalhos mostram, principalmente em tumores de mama, por exemplo, em câncer de mama, em que os receptores hormonais trabalham bem, né, mesmo que esse tempo seja maior. Então, essa fixação ela vai iniciar ou no laboratório de anatomia patológica, quando essa peça é encaminhada a fresco pela proximidade do centro cirúrgico, ou ela vai começar no próprio centro cirúrgico, quando há necessidade de deslocamento dessas peças. Aqui nós devemos lembrar que o fixador ideal é o formol a 10% tamponado e que há a importância de que essas peças sejam bem acondicionadas, né, em frascos adequados, limpos, em que o tamanho seja proporcional da peça para que não haja deformidade tecidual e que o volume de formol seja no mínimo 10 vezes o volume da peça. A gente sabe que a fixação se dá por difusão e também por estabelecimento de ligações cruzadas entre diferentes grupos reativos, que é um processo mais demorado. Uma vez essas peças no laboratório de anatomia patológica, há a importância do conhecimento de alguns detalhes técnicos, né, de conhecimento de alguns princípios básicos, tanto por parte do patologista como por parte do cirurgião, para compreender melhor a importância do cuidado com essas peças, com essas amostras. Então, uma vez colocado no formol, os estudos mostram que na primeira hora há uma penetração de 1 milímetro e que passa a ser 2 milímetros na segunda hora. Eu chamo a atenção para isso porque, assim, quando a gente tem um fragmento pequeno, né, de 0,3 centímetros, isso está tranquilo. Agora, em peças cirúrgicas, há necessidade de que, uma vez chegando no laboratório de patologia, elas sejam devidamente e prontamente seccionadas em secções de 3 a 4 milímetros. E a gente sabe que os estudos mostram que, num tempo de 2 horas, o centro dessas secções é alcançado pelo formol. Agora, a grande preocupação que todos devem ter é justamente quando órgãos inteiros são imersos em formalina, né? E que pode haver uma demora de chegar até o laboratório, principalmente cirurgias feitas em feriados, cirurgias feitas na véspera do final de semana, em que vai demorar para chegar até o laboratório de patologia. Para vocês terem uma ideia, um órgão inteiro imerso em formalina, a difusão durante a noite toda não prossegue mais do que 1 centímetro de profundidade. Para vocês terem a noção da dimensão do risco em que durante uma noite a gente pode ter um tecido danificado com prejuízo para a análise molecular e morfológica também. Então, é importante que no laboratório de anatomia patológica as peças sejam manuseadas adequadamente. Biópsias pequenas, como eu já falei, é menos problemático porque já iniciam a fixação imediata, né? E o tempo de fixação ideal é que seja de 6 horas. Logicamente que esse tempo já inclui o tempo que ela vai ficar durante o processador de tecido. Agora, o grande cuidado que temos que ter justamente com as peças grandes, né? Devendo elas serem seccionadas, como eu falei, em fatias menores do que 0,4 centímetros e deixadas fixando por 24 a 72 horas. Está atento que uma fixação em tempo menor ou tempo maior pode levar a alteração molecular. E cuidado também com os órgãos tubulares e ocos, em que, na verdade, há dificuldade de penetração do formol, sendo importante nesses casos que ou se injete o formol ou que, na verdade, já sejam seccionados de imediato. Eu trago esse tema porque eu creio que seja de extrema importância no momento que nós vivemos, na era molecular que estamos vivendo, e, inclusive, esse foi um tema em que a Sociedade Brasileira de Patologia emitiu um documento recente, um alerta da sociedade, né, chamando a atenção para que tanto o paciente como o oncologista se preocupe em saber quem é o médico anatomopatologista, em que laboratório vai ser realizado, qual o tempo que isso vai levar para se chegar até ao laboratório, para se iniciar um processamento, né, e se essas amostras vão estar adequadas para os testes moleculares e os pacientes poderem ser beneficiados com essas terapias-alvos atuais. Então, eu agradeço a todos e até o próximo vídeo.